Não posso falar do rir sem que todos cá nesta sala e não só possam neste momento dar uma gargalhada comigo. Vamos embora? Maravilha! Vou-vos dizer o porquê que descobri o dom de rir e o dom de fazer rir as outras pessoas. Nasci, e no dia que nasci, contou-me a minha mãe que foi uma dificuldade enorme porque nasci com quilinhos a mais. Estava a minha tia, porque o parto naquela altura era em casa, estava a minha tia a tentar fazer com que eu saísse do ventre da minha mãe. O esforço era tanto, mas eu era tão gordinho que decidiu a minha tia pegar uma garrafinha de óleo de palma, lubrificar a minha mãe de uma ponta à outra, para que eu saísse do ventre da minha mãe. Quando eu saí todo lubrificado e pegou a minha tia, pegou-me, entregou-me a minha mãe olhou para mim e começou a sorrir. Olha, disse, meu filho está tão bonito, está todo lubrificado. E eu disse à minha mãe, dei logo aquele sorriso. Então, a partir daquele dia, não parei de fazer rir as pessoas, desde o bebê. Eu sou o mais novo da família. A minha mãe disse que eu nasci com tanto quilo que eu gostava de comer muito. E tinha 1 ano, disse a minha mãe, ela estava na cozinha a fazer o calulu, o prato tradicional de São Tomé e Príncipe, calulu de peixe, outra vez com óleo de palma, e se distraiu e me deixou ali perto do tacho. Gatinhei devagarinho, peguei na panela, no lume, a tentar olhar para aquilo que estava dentro. Silêncio. Torna-se tudo. Bebê de 1 ano. A minha mãe, quando chegou, era só gritaria. Chamou os meus irmãos, estava eu todo queimado. Mas por ter o dom de rir, a minha mãe disse que com aquela queimadura toda estava eu a rir. E ela o que é que fez? Naquela altura, pegou na manteiga e voltou a me lubrificar todo. E eu fui crescer. E gosto de momentos em que a vida não nos bem, olhamos para o lado, olhamos para o outro lado, olhamos à frente, não encontramos ninguém para nos fazer rir, mas concentramos e gostamos a rir. Vai passar. Então é isto que eu carrego comigo. Eu aos meus 8 anos e o meu pai, com a dificuldade de São Tomé, na altura, decidiram viajar e migrar para Portugal. Foram a Portugal. Chegaram em Portugal, eu fiquei em São Tomé com as minhas irmãs. As minhas irmãs, depois dos meus pais viajarem, eu era um menino de recado. Ó Pinol, o que é que estás a fazer? Vai comprar pão? Vou eu. Ó Pinol, o que é que estás a fazer? Vai comprar leite? Vou eu. Ó Pinol, o que é que estás a fazer? Vai comprar açúcar? Vou eu. Tornei o escravo da família, mas sempre era ir. Porque cada vez que ia ao recado, roubava sempre um troquinho. Dava sempre um jeito de ter um troquinho para comprar um doce de coco, uma açucarinha. Quem aqui não comeu açucarinha? Quem aqui não comeu uma aranha feita com açúcar e fatias de coco? E isto era a minha alegria na altura de ser o menino de recado das minhas irmãs. Mas foi-se complicado, porque chegou a altura, começaram a me bater quando eu dizia que não podia fazer o recado, não ir ao recado. Então ouvi que só se para de bater nas pessoas quando elas já se tornam homem grande. O que é que disse? Então, mas quando é que se torna homem grande? Quando já se tem o pelo debaixo do braço. Disse, então ok.
Mentalizei, pus isto na minha cabeça, fui ao mato, tirei a jaca. Quem aqui não conhece jaca? Tirei uma jaca verde da jaqueira, peguei o visco de jaca, passei debaixo do meu braço, dos dois, tirei um pouquinho do cabelo e coloquei debaixo do meu braço e disse, a partir de hoje eu sou homem grande, as minhas irmãs não me batem mais. Cheguei em casa e as minhas irmãs, a mais velha olhou para mim e disse, oh Pindó, tu tens que ir lá para baixo comprar óleo para fazermos o arroz para jantar. Eu disse, não vou, mas tu. E ela olhou para mim e disse, queres apanhar? Tu vais ou não? Eu disse, achas que já não vais me bater mais? Eu agora já sou homem grande. Tu és homem grande, estás a brincar? O que és homem grande desde quando? Estás a olhar para aqui, para baixo do meu braço? Ela disse, ainda ontem eu te bati, não tinhas pelo e hoje já tens. E estava a minha irmã a morrer de rir em casa, a ver o meu sofrimento, porque depois ela me mandou arrancar aquilo tudo. E eu cada vez que puxava aquilo, eu ia, ela. Mas veio a maior alegria da minha vida. Os meus pais decidiram me tirar de Santo Tomé e Príncipe. Estava eu a achar que era a maior alegria da minha vida. Estava a abandonar o meu país, a ir para o país do outro, ter que descobrir novos horizontes, novas coisas, mas sempre com um sorriso bonito. Porque quando me disseram, vamos meter o teu pedido de visto para tu viajares, vais ter com os pais, eu disse, chegou a minha vez, agora vocês já não me batem mais. E elas, Epa, assim não. Então, chegou o meu momento de graça. Cheguei no aeroporto, aquele menininho, era de baixinho, perna meio arqueada, com uma saquinha e uma mochila nas costas, cheio de banana, vador salgado, coco. Porque estava a viajar, tinha que levar tudo isto para os meus pais. Deixei de ser menino de recado, tornei menino de cargas. Estava eu na escada para entrar para o avião, com a mala pesada deste lado, outro deste, com uma mochila nas costas, um miudinho, a carregar o que ia fazer a graça dos meus pais, a carregar a alegria dos meus pais. Porque eu, ao chegar em Portugal, os meus pais olharam para mim, desculpa, saí do avião, frio, pleno inverno, as minhas irmãs nem sequer se preocuparam em me arranjar um casaquinho. O casaco era toda a bagagem que eu carregava. Estava a mochila nas costas. Aquele dia estava eu a rir de frio. Quando o hospital pegou, levaram-me para os meus pais, o meu pai me abraçou, o meu pai se preocupou a tirar-me todo o peso que eu carregava. E eu disse, cheguei a Portugal, tudo muito bonito, táxi, tudo muito lindo, aeroporto bonito, gente bonitas, mas não mais bonitas que Santo Tomé, porque Santo Tomé é para pessoas bonitas. Estamos com de sempre, isto é nosso, Deus nos deu esta bênção. São Tomense. Chega em qualquer lado, não precisa dizer eu sou São Tomense, é só. Não, mas é sério. Eu tenho este privilégio, chego em qualquer lado, falo às vezes a língua que eu nem sequer entendo. É São Tomense. Não, e quando meu pai meteram-me no táxi de caminho para casa, e eu a dizer, fogo, vou viver num prédio daqueles. Imagina onde é que o meu pai mora, num prédio de loucos. O meu pai, tanto tempo que o meu pai está cá, nós só passávamos prédios, passávamos prédios, caminhos, curvas, prédios e prédios. De repente encontrei uma zona aberta, barracas e mais barracas. E o cara passou e disse, pai, estamos a passar por onde? Estamos a passar pelo nosso bairro. Vamos já entrar à direita. Eu disse, é aqui que nós moramos. Entramos
para aquele bairro, logo na entrada era sujeira de uma ponta a outra, era pessoas a apanhar água no chafariz, era água a correr de uma ponta a outra, era fios de luzes a passar em cima de casas, colados fios um, colados ao outro, não sabia para que lado é que ia os fios. Eu disse, pai, mas é aqui que a gente mora. Meu pai disse ao filho, é aqui onde o pai sai todos os dias, vai sacrificar para vos mandar dinheiro em Santo Tomé. Eu disse, epa, que bom, pai. Se é aqui que sai todos os dias para nos mandar dinheiro, olha, continua a sair. Cheguei em casa. A primeira coisa que cheguei em casa, que a minha mãe me pôs à frente, era uma perna enorme de frango. Eu amante de comer desde miúdo. Eu era um perseguidor nato de comida. Uma perna de frango enorme, muito arroz. Eu sentia a comer, tinha o mimo da minha mãe em Soreia, porque estava tão satisfeito. O sorriso era tanto. E o meu pai só perguntava, ó filho, onde é que está o voador? Qual é o saco que trouxe o voador? Ó filho, onde é que está o coco? Ó filho, onde é que está o búzio? Eu dizia, mas ó pai, cadê o seu abraço para eu ver? E o meu pai me abraçar. E senti que com o abraço do meu pai estava completa a minha felicidade aquele dia. E aí comecei a rir. Aquele sorriso santomense. Meio maroto. Tinha eu na altura 10 anos. 8, 9, 10 anos. Então, era no pleno inverno. Cheguei e já estava eu matriculado. Tinha que enfrentar alunos, professores portugueses. Não os conhecia de lado nenhum. A minha língua era estranha para todos. Porque eu naquela altura falava, eu não, é você não, é. Eu não, você está falando, você está vendo assim por quê? Só porque eu sou preto. A professora, quando estava a explicar aos outros alunos, e não olhava para mim e dizia, a senhora não quer explicar? Problema, senhora, se não passar, quer saber? E a minha língua era aquela língua tão complicada. Mas eu tinha o privilégio de cada vez que eles olhavam para mim com aquele ar de esquisito, eles diziam, já me caleva, nasce. E podia me rir deles. Não entenderam o que eu falei. Era o meu privilégio, era o privilégio de falar a minha língua materna e poder gozar. Eu não falei nada de mal, disse, diabo que vos levo. Mas na minha língua, eles nem sequer perceberam. Era o meu privilégio. Estudei, me formei numa área que eu gosto muito, que é na área da hotelaria. Sou um triste cozinheiro, porque sempre cozinho para os outros. É por isso que me considero um triste cozinheiro. Mas mesmo assim me considero um feliz cozinheiro, porque sempre cozinho, que vejo o outro a comer com aquele prazer enorme e digo, mais uma vez fiz um prato delicioso. Passei a minha juventude, cresci, estudei, como já vos disse, formei, e sempre com vontade de fazer rir, e decidi um belo dia e disse, vou regressar àquele país, que eu saí muito novo, vou dar oportunidade aos nacionais de me conhecerem, de conhecerem o meu trabalho, de conhecer a vontade que eu tenho de fazer rir os outros, a vontade que eu tenho de fazer os outros sentirem que só com um sorriso bonito podemos ultrapassar a dificuldade. Só com um sorriso bonito podemos estar em Santo Tomé com todas as dificuldades que o país atravessa e sentir que não, somos santomenses. E vamos dar a volta por cima e vamos fazer com que Santo Tomé cresça, mas sempre com um sorriso bonito. Cadê o sorriso dos santomenses, se não sou que está cá nesta sala? E regressei ao meu país. Continuo até hoje a fazer rir todos aqueles que estão à minha volta e não só. E tenho o privilégio de fazer rir as minhas filhas,
que não entendem quase nada daquilo que eu falo, mas cada vez que eu chego em casa começam logo a rir. Eu cheguei em casa hoje, saí do trabalho, cheguei em casa por volta das 6 da manhã, estava a minha filha já acordada e ela olhou para mim com um ar e notou que eu estava meio preocupado, meio assustado. E ela perguntou: pai, o que é que se passa contigo? Ela já tem 5 anos. Eu disse: o pai está nervoso porque tem um compromisso hoje com a TEDx e está um bocadinho assustado. Ela disse: para quê? Tu és maluco? Vais-te sair bem de certeza. Eu disse: pai, então, oh filha, estou à vontade. Vou chegar ali e vou fazer o que sei fazer, que é fazer rir as pessoas. Eu vos peço a todo o planeta, peço a todos que são amantes de um bom sorriso, de uma boa gargalhada, que continuem a partilhar o dom de rir, o dom de fazer rir os outros, porque só assim podemos realmente fazer o planeta, tornar um planeta melhor, um planeta alegre, um planeta de sorrisos bonitos, um planeta de dentes castanhos e bonitos a rirem, um planeta de dentes caídos, mas a rirem, um planeta de bocas com cheiro, mas a rirem, um planeta de quem não sabe rir, mas a rir, um planeta de nós todos a rirmos. Continuem a rir, se faz favor.